É um gosto estar aqui, agradeço ao professor Carlos Blanco de Moraes o convite, é um gosto vir falar sobre estas matérias. Vou tentar não falar muito depressa para conseguir ser entendida, ok? Trouxe aqui um suportezinho visual para ajudar aqui a compreender um pouco melhor as coisas, porque me parece que há uma diferença entre aquilo que se passa em Portugal e aquilo que se passa no Brasil. E se eu for muito depressa, são capazes de se perder no caminho e nós não queremos que ninguém se perca. Muito bem, vou começar um bocadinho antes. O tema aqui mais genérico, a lei do orçamento e separação de poderes, que nos vai levar aqui à lei travão, naturalmente, e a lei travão é, dentro da matéria da separação de poderes em matéria orçamental, uma matéria interessantíssima, que ela permite-nos várias coisas, ou a lei travão permite-nos várias coisas, permite-nos perceber um pouco a sua evolução, vai-nos permitir perceber um pouco a temperatura sentida em Portugal quanto aos déficits orçamentais. Nós não temos sido muito bons na gestão orçamental, com muitos déficits. Vai-nos permitir também perceber como é que se estabelece a relação entre o governo e o Parlamento, que nem sempre é pacífica. Há sempre uma tendência de um e outro darem um chega para lá mútuo para ver se aumentam o seu poder, e a lei travão aqui é um bom exemplo dessa medição de poderes. A lei travão também é interessante porque nos permite testar os limites da figura da inconstitucionalidade. Mas já lá vou, esse será o último tema. Vou um bocadinho, antes só para explicar aqui, pedi-lhe para passar aqui ao segundo slide, Yara, se faz favor, quando for possível, para explicar que como é que em Portugal é entendida a separação de poderes em termos orçamentais. Então, em termos orçamentais, temos... já está a funcionar bem demais, já está mais depressa do que a oradora. Muito bem, vamos tentar não andar depressa demais. Temos a Assembleia da República no centro. Porquê? Porque a Assembleia da República, o Parlamento, é o órgão decisor. É o órgão onde é votada a lei do orçamento do Estado e, nos termos da Constituição, é ao Parlamento que cabe tomar as principais decisões em matéria orçamental. O Governo tem, no entanto, importantes funções orçamentais. Porquê? É o Governo que apresenta a proposta do Orçamento do Estado e é o Orçamento e é o Governo que vai executar essa proposta, o Orçamento do Estado, quando estiver aprovado pela Assembleia da República. E nesta tarefa de execução orçamental goza de um poder exclusivo. Tão exclusivo que a Assembleia pode controlá-lo, mas não pode imiscuir-se naquilo que é a execução orçamental. A Assembleia da República e o Governo são ambos controlados pelo Tribunal de Contas, em termos financeiros, porque têm jurisdição exclusiva em matéria financeira. Em Portugal, o Tribunal de Contas é um órgão jurisdicional sério, tem competências jurisdicionais, sobretudo em matéria de responsabilidade financeira. Também de visto, mas sobretudo de responsabilidade financeira. Será que pode ser controlado por outros tribunais aqui o Orçamento do Estado? Sim, claro que sim. Como vamos ver, o Tribunal de Contas, também ele pode controlar o Orçamento do Estado, mas o controle que faz não é um controle puramente financeiro, é um controle global de constitucionalidade para assegurar que, de facto, o orçamento se mantém na linha daquilo que a Constituição comanda. Vamos ver se consigo passar isto para a frente. Tenho que apontar para aqui. Já está. Muito bem. Coisas complexas. A lei do orçamento testa, de facto, os limites da separação de poderes em vários momentos. No momento, propriamente, da elaboração do orçamento do Estado. Porquê? Porque a nossa Constituição... Deixa-me só ver se eu tenho aqui... Não, é para ali. Porque nós temos um artigo na Constituição que vincula, em parte,
aquilo que é o conteúdo da Lei do Orçamento do Estado, obrigando a Lei do Orçamento do Estado a prever as despesas que estão previstas em leis ou contratos anteriores. Portanto, há aqui o momento de elaboração da proposta do orçamento e aprovação da proposta do orçamento não tão livre, portanto, constrangido, de certa forma, por esta imposição constitucional. Depois temos o direito de emenda parlamentar. O que é que eu entendo por direito de emenda parlamentar? A possibilidade que a Assembleia da República, que o Parlamento tem, de alterar ou não a proposta do Governo do Orçamento do Estado. E depois, em termos de execução orçamental, como é que é feito, como é que se assegura que o Governo não é incomodado na execução orçamental pela ação legislativa do Parlamento. Portanto, é aqui, se quiserem, que se estabelecem os grandes braços de ferro em termos financeiros, em termos orçamentais, e que podem pôr em causa aqui a separação de poderes. Só aqui, como o tema é a lei travão, não queria, porém, deixar de falar destes 3 momentos, muito brevemente, só para se perceber como é que pode estar aqui em causa a separação de poderes. No momento da elaboração do orçamento, porque a vinculação à lei e ao contrato podem trazer à Assembleia da República constrangimentos no seu poder decisório e ao Governo no seu poder de elaboração da proposta do orçamento. É preciso entender, portanto, este 105, número 2 da Constituição, com todos os cuidados. Eu diria até com uma expressão, com cintos e suspensórios, com todas as cautelas, para que Governo e Parlamento tenham o seu lugar constitucionalmente garantido. O que é que poderá estar em causa aqui? Por exemplo, saber se o Parlamento fica vinculado na aprovação do Orçamento do Estado a uma despesa prevista por decreto-lei do Governo, com o qual a Assembleia da República ou o Parlamento não concorde, ou, caso mais difícil, mais bicudo, dos contratos. Saber até que ponto é que o Parlamento fica amarrado a um contrato no momento de orçamentar a sua despesa. Nós tivemos também recentemente em Portugal um caso em que o Parlamento se rebelou contra o Governo, contra um contrato assinado pelo Governo, dizendo que não orçamentava a despesa para pagar esse mesmo contrato. Na minha opinião, o Parlamento exerceu bem o seu poder, estava em causa aquilo que se chama o direito de emenda parlamentar, não obstante a Constituição impor uma vinculação às leis e contratos anteriores, a verdade é que o Parlamento é o órgão decisor e tem competência também nos termos constitucionais para fazer a alteração de leis e contratos anteriores no momento da votação do Orçamento do Estado. O que é que deveria ter sido feito? Bom, o Governo deveria ter compreendido que o seu poder é de execução orçamental, é um órgão administrativo, sim, de execução orçamental, mas no que toca às grandes decisões de despesa, tem que se articular minimamente com o Parlamento. É possível articular-se com o Parlamento? Sim, claro que sim. Fazendo, por exemplo, uma programação orçamental mais diligente, mais rigorosa. A programação orçamental que temos em Portugal é uma programação orçamental pouco vinculativa, mais exemplificativa e, portanto, poderia ser mais rigorosa, e aqui o Governo deveria concertar-se com a Assembleia da República, vinculando a Assembleia da República à aprovação das grandes linhas da programação orçamental. Direito de emenda parlamentar. Quando é que se joga aqui o jogo de forças entre a Assembleia, o Parlamento e o Governo? Quando o Parlamento quer alterar
substancialmente aquilo que foi a proposta do governo. É possível em Portugal? Sim, é possível. A proposta que entra no Parlamento não tem que ser aceite pelo Parlamento de forma imodificada. O Parlamento pode introduzir as modificações que entender e, portanto, o orçamento que entra no orçamento, a proposta que entra no Parlamento pode sair totalmente diferente, totalmente ao arrepio aqui, até daquilo que são as principais ideias e linhas de ação do governo. É possível isto acontecer e, portanto, é aqui que se joga, porque o direito de emenda parlamentar é também eminentemente político aqui e dando margem de manobra ao Parlamento, de facto, abre aqui espaço para um contencioso entre o Executivo e o Parlamento. Neste caso, o orçamento não estar conforme com as políticas do governo, bom, o governo tem a hipótese de se demitir. Pode demitir se o orçamento ficar aprovado, pode vir outro governo e executar o orçamento. Quanto à execução orçamental, e aqui é que, de facto, entra a Lei Travão. Porque é que se estabelece aqui um jogo de forças entre o Parlamento e o Governo? Porque o Governo tem, nos termos da Constituição, competência exclusiva para executar o orçamento. E, portanto, não pode ser, como disse há pouco, não pode ser importunado pela Assembleia da República ou não pode, nem nos termos constitucionais, ser instruído pela Assembleia da República a fazer a execução neste ou naquele sentido. É o Governo que executa o orçamento que o Parlamento aprovou. Agora, a execução orçamental, o trabalho de execução orçamental pode, se não houver cautelas, ser atrapalhado pelo Poder Legislativo da Assembleia da República. Porquê? Porque a Assembleia da República pode, se quiser, aprovar uma lei com mais despesa ou, tirando o tapete ao Governo, tirando-lhe impostos que estavam previstos inicialmente no Governo. É este o problema que nos traz à Lei Travão, é este um dos temas fortes da separação de poderes na execução orçamental. Será que a Lei Travão é o único momento em que se pode atrapalhar aqui a execução orçamental? Não, há vários momentos e por isso a Lei Travão não está isolada quanto aos mecanismos que a própria Constituição prevê para acautelar a execução orçamental. Que outros mecanismos é que existem? Não vou aprofundá-los, só vou referi-los. Estes dois, portanto, um regime especial de autorizações legislativas constante no Orçamento do Estado, também para salvaguardar a execução orçamental, e depois isto não resulta propriamente da Constituição, mas do entendimento jurisprudencial, uma consideração das limitações ao direito de emenda quanto às alterações orçamentais, para impedir que, já agora, que vamos tratar de alterações orçamentais, o Parlamento decidisse rever todo o orçamento, atrapalhando completamente, frustrando as expectativas do Governo na sua execução orçamental. Vamos à Lei Travão. O que é esta Lei Travão? A Lei Travão resulta do artigo 167, número 2 da Constituição, mas tem uma história muito antiga. Tão antiga, não tão antiga quanto os déficits, porque eu acho que os nossos déficits orçamentais são bem mais antigos. Mas tem antecedentes no final da monarquia, do período da monarquia. A primeiríssima versão da Lei Travão remonta a 1870, ao Regulamento da Contabilidade. Portanto, da primeira vez que se previram, que se fez um regulamento geral de contabilidade pública, achou-se por bem prever aqui algumas limitações ao poder parlamentar em matéria para o impedir de atrapalhar a execução orçamental. Estas iniciativas foram replicadas em 1907 e 1908, muito propiciadas pela instabilidade parlamentar do final da monarquia, depois, enfim, transitámos para a República,
e chegamos aqui à primeira versão da Lei Travão. Até vos trouxe o original, agora não leio nada daí, não é? Está tão pequenino, mas fiz-vos o favor de aumentar aqui pelo menos os artigos principais para se perceber do que é que efetivamente se tratava. O que é que se trata aqui? Trata-se de impedir, primeiro, a emenda parlamentar, de impedir que durante a discussão do Orçamento do Estado não haja propostas de aumento de despesa ou redução de receita. Este era um primeiro ponto. Depois, um segundo ponto importante, dispensa do Governo de dar execução às leis promulgadas posteriormente à aprovação do Orçamento que aumentassem despesa ou reduzissem receita. E se o Governo quisesse, por acaso, dar execução, dizia a lei, tinha que ter o voto favorável na Comissão Parlamentar das Contas Públicas. Lá estão os cintos e suspensórios. Vamos assegurar que está tudo bem. Depois, havia ainda este artigo 6º, que me parece fantástico, faz-me lembrar aquela imagem que eu até tenho aqui, onde é que está o pointer? Conhecem este? Ulisses e as sereias, não é? Ulisses não queria sucumbir ao canto das sereias e decidiu amarrar-se a um poste. Era a única maneira de, ouvindo o canto das sereias, não fugir na direção delas, não é? Não correr na direção delas. E então o artigo 6º da Lei Travão é mais ou menos segue o princípio do Ulisses e das sereias. É de impedir a revogação desta lei quando houvesse déficits orçamentais. Ora bem, parece-me interessante. Esta lei de 1913, que é, no fundo, a primeira Lei Travão, e que deu nome, ainda hoje chamamos Lei Travão, deu nome ao que ainda hoje chamamos de Lei Travão, no fundo corresponde a um endurecimento daquilo que tinham sido as primeiras previsões da Lei Travão. Porquê? Porque também o primeiro período da República, a Primeira República em Portugal, não correu muito bem em termos de estabilidade política, eram os governos atrás dos outros, e por isso, o que é que traz a instabilidade política? Traz demagogia no Parlamento, não é? Traz promessas eleitorais, fantásticas, ou canto das sereias também, não é? Para atrair os eleitorados. E, portanto, esta lei faz, no fundo, este endurecimento destes mecanismos travão. Lendo a literatura da época, perguntamos, esteve grande resultado? Por exemplo, o professor Armindo Monteiro contava que os resultados foram escassos. Dizia, tem sido, infelizmente, letra morta todas estas sanções, nunca houve coragem moral para aplicar a Lei Travão. Enfim, é a vida. Está em branco. Havia respaldo constitucional para estas leis de travão que se foram fazendo? Não havia. Porquê? Porque tanto na Carta Constitucional, que estava em vigor no final da monarquia, quanto na Constituição de 1911, apenas previa que a Assembleia, que o Parlamento pudesse aprovar livremente as despesas e o orçamento sem qualquer restrição. Então, do que é que se tratava estas leis de travão? Tratavam-se, no fundo, de autolimitações parlamentares. Enfim, já sabemos, já é um spoiler feito pelo professor Armindo Monteiro, sem grande sucesso, mas autolimitações não eram mais do que isto. De constitucionalidade muito duvidosa, porque introduziam uma restrição ao poder parlamentar, mas, sendo aprovadas pelo próprio Parlamento, elas foram andando. Então, e quando é que a coisa se resolveu, constitucionalizou, com a Constituição de 1933. E então o que é que nós temos na Constituição de 33? Temos numa segunda versão, portanto não na primeira, mas na segunda versão, este artigo que impedia a Assembleia da República de apresentar projetos ou fazer propostas de alteração que envolvessem aumento de despesa ou diminuição de receita do Estado. Esta versão da norma travão é considerada uma versão hard daquilo que hoje se entende por estes mecanismos de travão. Porquê? Porque engloba tanto uma limitação ao direito de emenda parlamentar,
quanto uma limitação, uma inibição à iniciativa parlamentar no que toca a leis que aumentem receita ou despesa durante a execução orçamental. Isto vou passar adiante. Este slide lembra-me. A norma travão da Constituição 33 não tinha exatamente o mesmo motivo que a norma travão, que as leis travão anteriores. Porque as leis travão anteriores serviam apenas para conter o déficit orçamental, ou tinham essa intenção, de conter o déficit orçamental. Na Constituição de 33, a lei travão também tinha uma outra finalidade, que era aumentar o poder do governo. Aumentar o poder do governo, portanto, podemos até ver em paralelo também aumentou nesta altura o poder legislativo do governo. E, portanto, ao mesmo tempo que se foi aumentando o poder legislativo do governo, se foi aumentando o poder do governo, já agora também se aumentava o poder do governo em termos orçamentais. Resta dizer, e este era o slide anterior, resta dizer que na Constituição de 33 nós tínhamos um esquema orçamental um bocadinho diferente. O Parlamento, a Assembleia Nacional, votava aquilo que era a lei de meios, princípios apenas para o governo fazer o orçamento, e era o governo que fazia o orçamento a seu belo prazer, apresentava as contas que entendesse. E, portanto, o poder orçamental era gigante. Portanto, a lei travão deve ser vista também neste contexto, e por isso é que eu dizia que a lei travão é muito interessante. Não mede só a temperatura do déficit orçamental, mede também as relações entre o Parlamento e o Governo. Quanto mais restritiva for a lei travão, não é? Já estamos a ver o que é que isto implica. Vou andar aqui para a frente. Norma travão na Constituição de 76. Eu trouxe aqui este quadro só para se perceber mais ou menos visualmente qual é que foi a evolução desta lei travão. As entidades que estavam abrangidas, portanto, os deputados não podiam, na primeira versão, apresentar propostas de lei ou propostas de alteração que envolvessem aumento de despesa ou redução de receitas previstas no Orçamento do Estado. Em 82 aumentou-se, não era só os deputados que não podiam ter estas iniciativas, também os grupos parlamentares e as assembleias regionais. Em 1997, também os grupos de cidadãos e eleitores passam a estar inibidos no que diz respeito à apresentação destas propostas. Na parte da inibição, este acrescento importante na revisão de 82, relativamente ao ano económico em curso. Portanto, há aqui uma preocupação da Constituição parece-me, de constituir aqui uma inibição do poder parlamentar, mas uma inibição temporária. Não se trata aqui, mais uma vez, no jogo de poderes que se estabelece entre o Parlamento e o Governo, de reduzir o poder da Assembleia da República, o primado da Assembleia da República. Também em termos financeiros, o Parlamento tem um primado em Portugal, porque é pelo Parlamento, ou passam pelo Parlamento as principais decisões em matéria financeira. É a aprovação do Orçamento do Estado, a autorização da dívida pública, etc. Portanto, as principais decisões financeiras passam pelo Parlamento. Ou seja, como é que eu olho para esta norma travão da Constituição de 76? Como uma inibição da iniciativa legislativa, mas uma inibição que cessa fim do ano económico, ou cessa quando se apõe na proposta que aquela lei não é para se aplicar neste ano económico, só se aplica no ano económico seguinte. Muito bem. Há 2 anos, e terminava com isto, já vos estou quase a amassar sobre leis travão, meu Deus. Devemos estar a pensar, meu Deus, viemos aqui de um tema tão interessante e agora vamos parar nas tecnicidades das leis travão, meu Deus, de Portugal. Há 2 anos, no final do ano, o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre esta norma travão e alterou aqui um pouco o entendimento que tinha. Vou explicar qual era o entendimento que tinha e o que é que passou a defender. O Tribunal Constitucional, até 2021, entendia que as normas parlamentares fossem aprovadas violando a norma travão eram inconstitucionais parcialmente. Ou seja, o que é que isto significa?
Ainda há bocado estávamos a falar aqui de modulação de decisões de inconstitucionalidade, e aqui havia também uma modulação. Portanto, considerava-se que havia uma inconstitucionalidade que durava apenas até 31 de dezembro. Porquê? Porque a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte, que é o período que corresponde ao ano económico, ao período orçamental, essa lei poderia voltar a ser aplicada, se assim se entendesse, que ela podia ser orçamentada. Ou seja, o Tribunal, no fundo, como que interpretava aqui a inconstitucionalidade como uma ineficácia. Durante o ano económico, a lei não pode produzir efeitos. A partir do dia 1 de janeiro, pois o Parlamento fará como entender. Se quiser orçamentar, orçamenta. Se não quiser orçamentar, revoga a lei, faz como entender, mas a lei está em vigor. O que é que o Tribunal passou a entender a partir de 2021? Disse, não existem cá inconstitucionalidades parciais, vamos aplicar o regime de regra, que é o regime da nulidade. Inconstitucionalidade igual a nulidade. E, portanto, não vamos estar aqui com histórias. E não vamos considerar que a lei é ineficaz, ou isto, ou é aquilo, nada disso. A lei é inconstitucional. Pronto. Então, não pode ser aplicada no ordenamento jurídico. Se o Parlamento quiser que no dia 1 de janeiro entre em vigor uma lei igual, então terá de aprovar outra vez. Pronto. Este foi o entendimento do Tribunal Constitucional. Para quem não é de finanças, se calhar, pronto, isto vai dar ao mesmo, não é? Se o Parlamento assim quiser, pode aprovar. O que é que eu acho que o Tribunal Constitucional fez? Criou ou transformou aquilo que era uma inibição temporária de iniciativa legislativa numa limitação do poder legislativo da Assembleia da República. Ou seja, neste jogo de separação de poderes, decidiu, cortando uma fatiazinha do poder parlamentar, dizendo que o Parlamento fica impedido de legislar, ou não é impedido. Se legislar, nós vamos considerar aquela lei inconstitucional, vamos matar aquela lei. A mim parece-me que isto é excessivo, parece-me uma imagem que acho que há onde compreendeste, parece-me que é matar um pássaro com um canhão. Não era preciso tanto, não era preciso exagerar. Porquê? A própria Constituição tem mecanismos para, no fundo, justificar a aplicação de um regime diferente de inconstitucionalidade e, aliás, se nós formos ver, quer dizer, na jurisprudência do Tribunal, nem sempre o Tribunal tem aplicado o regime da nulidade às inconstitucionalidades. Há outras situações, o exemplo que me ocorreu quando escrevi o artigo, por exemplo, das inconstitucionalidades pretéritas, pós-constitucionais, em que o Tribunal considera a salvaguarda dos efeitos não é salvaguarda, é que essa norma se possa convalidar para o futuro. E, portanto, havendo essa possibilidade de convalidar os efeitos de uma norma, então eu acho que o Tribunal deveria ter optado por essa via, sobretudo porque a não opção por essa via implica a limitação do poder parlamentar num aspecto ou numa perspectiva que contraria toda a história. Porquê? Depois de contar aqui, porquê que eu contei aqui esta história toda? O que é que vos interessa falar do século XIX e falar do início do século XX? O que é que isto interessa? Interessa para percebermos que a história da Lei Travão também nos explica o que é a Lei Travão. A história da Lei Travão, no fundo, a original Lei Travão, nós percebemos o que é que está em causa. É uma inibição temporária daquela iniciativa legislativa. Não é mais do que isso, não é dizer ao Parlamento que está impedido de legislar ou que o Tribunal, ou que qualquer Tribunal Constitucional deve invalidar aquela norma. O que se diz é, o Parlamento não pode atrapalhar a execução orçamental. Pode aprovar as leis que entender? Sim. Mas elas não podem produzir, em termos de receita e de despesa, efeitos que atrapalhem a execução orçamental até o final do ano económico. Os argumentos que o Tribunal Constitucional utilizou foram fortes? Não. Na minha perspectiva, bastante fracos. Foram agarrar-se ao regimento da Assembleia da República, que é uma norma ordinária, como se nós pudéssemos fazer interpretação constitucional a partir da interpretação que extraímos de uma lei ordinária, e foi-se agarrar, no fundo, à ideia que, desde sempre, o Tribunal Constitucional considerava que inconstitucionalidade é igual a nulidade. E quando
se demonstra, quando a jurisprudência do Tribunal Constitucional demonstra à sociedade que, de facto, pode haver criatividade para salvaguardar aquilo que é o poder do Parlamento. Em suma, separação de poderes. Separação de poderes é, de facto, é quase tudo o que está em jogo aqui no exercício do poder orçamental, mas é preciso, de facto, ter muito cuidado na aplicação das normas, ser muito cauteloso, para que nem o Parlamento, nem o Governo fiquem prejudicados naquilo que são as suas legítimas competências constitucionais. Enfim, é isso. Muito bem, eu gostaria de iniciar cumprimentando mais uma vez a todos, agradecendo outra vez o convite a participar desse curso, desse seminário, e faço esse agradecimento novamente nas pessoas do professor Carlos Blanco de Moraes e do professor Fernando Dias Menezes de Almeida, que juntos conceberam essa atividade e esse curso que tem revelado, enfim, muitas questões interessantes, muitos temas relevantes. Meu papel fica, obviamente, muito facilitado depois da exposição da professora Maria Oliveira Martins, dadas enfim, a explicação dela sobre a conjuntura em Portugal, sobre a questão do orçamento, em especial sobre a questão da Lei Travão, que, de alguma maneira, é um exemplo bastante significativo de como o tema do orçamento é um tema intimamente relacionado à questão da separação dos poderes e da relação entre os poderes. Eu vou me permitir, na minha breve exposição, tocar em dois temas que me parecem bastante sensíveis. O primeiro desses temas é o papel da lei orçamentária, da lei de orçamento, na relação entre os poderes em sistemas presidenciais, obviamente fazendo um comentário especial sobre a realidade brasileira. O segundo tópico guarda relação com o papel da lei orçamentária no que diz respeito às democracias contemporâneas e ao ideal democrático, também fazendo algumas observações específicas sobre a realidade brasileira e o direito brasileiro. Talvez uma observação que se possa fazer de maneira genérica e histórica, em alguma medida, é fazer perceber de que a ideia de lei orçamentária ou de lei de orçamento, ela é concebida justamente no atrito ou no litígio entre poderes. A atividade financeira do Estado, isso remonta, obviamente, ao surgimento dos parlamentos. A atividade financeira do Estado era uma atividade circunscrita ao monarca e ao poder executivo de maneira geral. E a ideia, portanto, de disciplinar a atividade financeira do Estado, ou seja, a atividade de obtenção de recursos pelo Estado para financiar as suas funções e as suas atividades, é uma ideia justamente de colocar freios, de colocar limites ao poder do rei, ao poder executivo. Portanto, a ideia de lei orçamentária, ela guarda uma relação íntima com essa questão temática de separação dos poderes e de contencioso entre os poderes, em que o parlamento se coloca na posição de dispor regras que freiem a atividade financeira do Estado e, portanto, a atividade do rei, do poder executivo. Essa solução, essa fórmula de estabelecer regras, de disciplinar a atividade financeira do Estado, de disciplinar a obtenção de recursos e a realização de despesas, ela, obviamente, acaba se enquadrando muito bem no início do constitucionalismo, sobretudo no período das constituições liberais, no final do século XVIII, início do século XIX, em que justamente a ideia era conter a atividade do Estado, conter o papel do Estado e a atuação do Estado na vida privada. Naturalmente, esse é um mecanismo, como eu disse, de contenção do executivo exercido pelo poder legislativo. E àquela época em que prevalecia, privilegiava-se a ideia
de contenção do poder estatal a partir do ideário liberal, o orçamento basicamente aprovado por um parlamento eleito por voto censitário, ele tinha por objetivo basicamente estabelecer regras de minimização de gasto público e de equilíbrio orçamentário. Essa realidade histórica de relação atritada entre os poderes e de limitação do poder executivo pelo poder legislativo através de uma lei que disciplinava a atividade financeira do Estado, ela sofre de alguma maneira uma mudança significativa, ela tem a sua lógica de alguma maneira afetada com o advento, primeiro, do sufrágio universal e segundo, do estado de bem-estar social. Obviamente que com o fim do voto censitário e a ascensão de representantes políticos de posicionamento ideológico diverso do liberalismo, houve a prevalência de uma ideia de refrear o ímpeto que o parlamento tinha no momento anterior de contenção da atividade do governo. Com a representação política plural que é ensejada, que é proporcionada pelo sufrágio universal, acaba por viabilizar ou permitir agendas políticas diferentes que, ao contrário de conter o governo, pretende impulsionar o governo no caminho da intervenção do Estado no domínio econômico e social. Esse advento do sufrágio universal, ele acaba ensejando uma demanda cada vez maior de ampliação de benefícios e de serviços prestados pelo Estado, naturalmente. E, com isso, nós temos reivindicações cada vez em número maior de novas ações estatais por representantes do povo. O que eu quero dizer com isso, no final das contas, é que, com o estado de bem-estar social, nós temos uma inversão da lógica inicial. O que eu quero dizer com isso é algo muito simples. As demandas por gastos, pelo uso excessivo dos recursos públicos, acaba sendo decorrente da atividade parlamentar. E, de outro lado, os freios, os mecanismos, as limitações decorrem do Poder Executivo, agora amparado por uma burocracia técnica que se preocupa com a saúde financeira do Estado. Ou seja, nós invertemos um pouco a lógica das coisas, a representação política plural que impulsiona o Estado na intervenção no domínio econômico e social acaba por ter uma exigência cada vez maior de gastos, de despesas, e o Poder Executivo, que antes era visto como o órgão, como a estrutura política a ser controlada, acaba assumindo um perfil mais técnico por conta da burocracia estatal, que tem preocupações de responsabilidade fiscal, preocupações com excessos de gasto público, obviamente também relacionadas a essas preocupações com os níveis de arrecadação tributária. Com isso, nós temos, sobretudo em ambiente presidencialista, em que o legislativo e o executivo são independentes estruturalmente e que não há uma relação institucional de conexão entre maioria parlamentar e governo, em que o governo é lançado na tarefa a cada votação de obter uma maioria parlamentar para aprovar as suas medidas, nós temos a construção de uma peça orçamentária, de uma lei orçamentária, em que se amplia a estimativa de receita e se amplia o número de autorizações de gasto. Essa ampliação desmedida, obviamente, ela é feita com o intuito de acomodar os interesses parlamentares dos deputados, no caso do Brasil, deputados e senadores, em relação às suas diversas demandas, aos segmentos que representam, às suas regiões. E, de outro lado, acaba sendo necessário também a ampliação da receita para fazer frente a esse número maior de autorizações de gasto. Isso gera algo que, no Brasil, sobretudo na década de 90, início dos anos 2000, era comum chamar o orçamento de uma peça de ficção, porque ele previa gastos demais, previa uma estimativa de receita
que não ocorreria, mas era justamente a fórmula política possível para acomodar os diversos interesses políticos e aprovar o orçamento. Essa estruturação orçamentária, essa fórmula de ampliação da estimativa da receita de um lado e ampliação da autorização de gastos de outro, acabou por ensejar uma realidade em que o executivo, arrecadando valores muito menores do que consta do orçamento, ele tinha autorizações diversas para gasto e deveria fazer escolhas. E o executivo acaba sendo aquinhoado um instrumental de atração de apoio parlamentar, porque ele consegue utilizar desses recursos para, negociando com os parlamentares, obter seu apoio nas diversas medidas que ele propunha, e, de outro lado, esses parlamentares ganhavam a preferência do governo na distribuição dos recursos. Esse foi um instrumento muito utilizado por Franklin Roosevelt, por exemplo. Lembra o professor Bruce Ackerman, no seu livro, que Franklin Roosevelt utilizou muito dessa estratégia de maneira a obter um apoio cada vez mais importante no Congresso americano. Ele tinha apoio das duas casas, né? E foi reeleito por 2 vezes em sequência, né? Foi eleito, reeleito, foi eleito, reeleito e reeleito. Reeleito 2 vezes. São 3 mandatos. 4 mandatos. É isso, 4 mandatos. Desculpe, eu estava pensando em 3. Eram 4 mandatos. Mas ainda assim, ele obviamente, nesse período, ele conseguiu um apoio maciço do parlamento, e esse foi um instrumento que ele se utilizou com bastante sucesso. Esse modelo não é, obviamente, estranho a outros sistemas presidenciais. O Brasil, em alguma medida, ele também se valeu desse tipo de situação. Basta verificar os jornais a cada votação importante que ocorria nos anos 90, início dos anos 2000, até mesmo dos anos 2010 em diante, para verificar que a cada votação importante a imprensa já ficava de olho nos repasses orçamentários, de maneira a fazer a avaliação dos parlamentares que eventualmente foram aquinhoados pelas regiões e, portanto, os parlamentares que foram aquinhoados com esses repasses. Obviamente que muitos parlamentares ficavam incomodados com esse tipo de situação, porque, de alguma maneira, a sua região, se ele fosse oposição ao governo, ou mesmo se ele fosse contrário a uma medida importante, ele tinha dificuldades de obter recursos para a sua região, para os seus segmentos, para as suas demandas. Outros parlamentares que, enfim, aderissem às propostas de governo, eles acabavam por ter o benefício desse tipo de repasse. Essa lógica de coisas começou a mudar, sobretudo em razão de 2 coisas. A primeira delas foram os diversos escândalos de corrupção, que são conhecidos de todos no Brasil, tanto o famoso caso do Mensalão, quanto depois o caso relacionado à Petrobras, e também, sobretudo, quando em 2015 o presidente da Câmara dos Deputados é eleito contra o voto do governo. Ou seja, há a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, há a eleição para a mesa diretora do parlamento, das 2 casas. O governo tem um candidato do partido da presidente, em 2015, e ganha um outro candidato, do PMDB, o deputado Eduardo Cunha. E o deputado Eduardo Cunha, ainda em 2015, ele leva adiante um compromisso que tinha com os deputados que o elegeram, de aprovar uma emenda constitucional que estabelecesse o que se chamou de orçamento impositivo. Ou seja, se estabeleceu, emenda constitucional 86 de 2015, se estabeleceu emendas parlamentares ao orçamento cuja execução era obrigatória. E essas emendas eram emendas individuais. Ou seja, cada deputado tinha uma fatia, uma fração, uma cota em que ele aderia, ao incluir essa emenda no orçamento, ela era de execução obrigatória. Essa primeira
emenda constitucional que estabeleceu o orçamento impositivo, ela estabeleceu um limite financeiro para essas emendas, um limite financeiro global. E isso acabou, de alguma maneira, por atenuar essa primeira emenda constitucional, porque, dividido pelos parlamentares, o valor ficou bastante reduzido. Depois, em 19, primeiro ano já do presidente Bolsonaro, em que, obviamente, é perceptível pela imprensa, pela mídia, havia um atrito, um litígio, talvez não tão aceso como Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, mas ainda aceso, Rodrigo Maia, presidente Bolsonaro, em que se aprovou a emenda constitucional número 100. A emenda constitucional número 100 introduziu também emendas orçamentárias impositivas, agora emendas de bancada. Então, as bancadas estaduais propunham emendas ao orçamento, e essas emendas ao orçamento também teriam execução obrigatória. Isso, obviamente, acabou sendo ensejado, sobretudo pela dissociação ou pela desconexão entre a presidência do parlamento, entre o representante máximo da Casa Legislativa da Câmara dos Deputados, no caso, mais até do que no Senado, e o governo. Quando o governo perdeu o controle do parlamento, quando o governo perdeu a capacidade de eleger o presidente da Câmara dos Deputados, sobretudo, ele acabou tendo dificuldades e acabou, por decorrência, sofrendo esse tipo de derrota e, portanto, perdendo alguma massa de manobra, alguma fórmula de lidar com o parlamento como se utilizava antes. Depois nós tivemos um famoso caso que o Supremo Tribunal Federal julgou em dezembro desse ano, do orçamento secreto. O orçamento secreto nada mais é do que o que se chama de emenda do relator. A emenda do relator era prevista para fazer correções, e eu vou já, em seguida, vou me manifestar sobre que tipo de correções, porque a nossa Constituição tem uma série de limitações orçamentárias materiais, percentuais que são definidos para diversas áreas, os percentuais das emendas impositivas, e, portanto, são tamanhos os ajustes e as diferenças, muitas vezes, da arrecadação em relação à estimativa, que se reservavam um valor para que o relator pudesse manejar e corrigir distorções decorrentes do orçamento, da execução orçamentária, ou de uma deformação na execução orçamentária. Em 2021, se resolveu ampliar esse valor corretivo para um valor muito maior, um valor já bastante mais significativo. E, com isso, permitiu, o relator tinha em suas mãos, o relator do orçamento, um instrumento de distribuição de verbas às diversas emendas parlamentares. E, portanto, ele apoiava a construção de maiorias. No fundo, quem tinha a maioria era o presidente das casas, que acabavam por influenciar a escolha do relator. Isso ocorreu em 21, ocorreu em 22, mas no finalzinho de 22, em dezembro de 22, essa estratégia acabou por ser declarada inconstitucional, justamente porque fugia do caráter corretivo da emenda do relator. Por que orçamento secreto? Porque toda a distribuição de recursos, o que se sabia é que o relator havia solicitado o encaminhamento do recurso. Quem havia solicitado ao relator, ninguém sabia. E isso acabava ficando, de alguma maneira, em segredo, até porque, sobretudo no início, tinha um nível de informalidade nesse processo, que não era documentado, que era muitas vezes por telefone ou por outros mecanismos. Encontrava-se o relator no plenário ou mesmo o presidente da casa, se conversava, e isso acabava se construído de uma maneira muito informal. E, portanto, não se tinha dados sobre, de fato, qual é o parlamentar que solicitou, qual é o parlamentar que foi beneficiado, e muitos que não eram beneficiados reclamavam, seguindo a mesma lógica da distribuição que o Executivo fazia. Enfim, esse breve histórico talvez realce, em alguma medida, o quanto a questão do orçamento é uma questão que guarda a relação com a conexão que se faz com os problemas, com os atritos, ou até mesmo com as soluções que são implementadas na relação entre executivo e legislativo, entre presidente e
Câmara e Senado, e, obviamente, com projeções em nível estadual e municipal. Com isso, encerro o primeiro ponto e passo rapidamente ao segundo ponto, sobre o ideal democrático, sobre a democracia contemporânea e o papel do orçamento. Com isso, com esse dado, eu quero dizer algo que me parece bastante significativo. A lei orçamentária, ela tem um importante reflexo institucional, ela é um importante reflexo institucional para revelar o caráter democrático de um país. Porque a mudança de linhas políticas no governo, governos mais à esquerda, governos mais à direita, nós não vislumbramos propriamente em função do seu discurso. Talvez a peça mais importante que reflita e revele qual é a linha política de um governo é o orçamento. Porque o orçamento vai dizer se o governo tem uma arrecadação mais módica, estabelece gastos menores, ou uma arrecadação mais vigorosa e um gasto mais efetivo. Mais efetivo, não só mais efetivo, mas mais elevado. Ou seja, o nível de intervenção do Estado, o nível de atuação do Estado e, portanto, o nível de atuação da iniciativa privada, a área de atuação do Estado e a área de atuação da iniciativa privada são percebidos, talvez da maneira mais crua, da maneira mais clara, na peça orçamentária. Portanto, a variação que se percebe nos orçamentos, em regra, é a variação que se percebe nas linhas políticas que são eleitas. A diferença básica entre um governo de direita e um governo de esquerda não está no discurso. Muito maior, a diferença é muito maior e muito mais perceptível, ou deveria ser, na peça orçamentária. Muito bem. Com isso, eu quero dizer que um Estado democrático, as leis orçamentárias variam conforme, ou deveriam variar, em alguma medida, conforme a linha política dominante em determinado período, em determinado momento, em determinado mandato. Muito bem. Por isso, o constitucionalismo clássico, como regra, define como regras para o orçamento, obviamente com variações, regras basicamente formais. Que a lei orçamentária tenha vigência anual, que a iniciativa seja do governo, que haja limites temporais para sua tramitação e aprovação, algumas regras relacionadas a limitações de emendas, mas basicamente a ideia de estabelecer parâmetros formais, deixando que materialmente as linhas políticas definam a orientação material, a orientação substancial da peça orçamentária, permitindo que se possa perceber essas variações, permitindo que cada governo eleito consiga implementar a sua própria plataforma política. Bom, com isso eu chego na Constituição Brasileira de 88. E a Constituição Brasileira de 88, ela foi muito além dessas limitações formais e impôs algumas importantes limitações materiais. As emendas constitucionais que se sucederam após a promulgação da Constituição de 88 agravaram essa situação de imposição de limitações materiais à lei orçamentária. Com isso, eu quero dizer que, hoje em dia, nós temos uma Constituição com inúmeras regras materiais que se impõem diretamente ao orçamento. Repasses obrigatórios a outros entes federativos, reserva de recursos para áreas sociais como educação, saúde, estabilidade de servidores com irredutibilidade de vencimentos. Então, obviamente, essa é uma questão, enfim, importante. O servidor que foi concursado, que ingressa no serviço público, ele só sairá do serviço público se cometer alguma infração, ou se aposentar, ou acontecer alguma fatalidade com ele. A própria avaliação de estágio probatório é uma avaliação sobre o seu comportamento. Portanto, contratar o servidor por concurso público é uma despesa perene. É uma despesa que não se reverte. A mesma coisa a remuneração do servidor público. Porque a remuneração, segundo a Constituição, é irredutível.
E, portanto, os vencimentos só podem ser aumentados, não podem ser diminuídos. Isso tudo, obviamente, impacta no orçamento. A Constituição estabelece concessão de benefícios também com regras de limitação de recursos, limites de endividamento, agora um tema que é obviamente importante no orçamento brasileiro atual, o teto de gastos públicos, que estabelece limites de correção da estimativa de gastos a cada orçamento, e bastou aprovar isso em 2017 para que a pandemia viesse e fossem necessárias emendas constitucionais para mudar o teto de gastos, porque era necessário fazer mais gastos. Nós mudamos já 3 vezes o teto de gastos. Nós ampliamos o teto. Mas o teto está na Constituição? Está na Constituição. E a pandemia mostrou, talvez, que não era lugar na Constituição para estabelecer esse teto pedagogicamente, mas é uma grita enorme quando se fala em modificar teto de gastos, é uma controvérsia grande no Brasil sobre modificar teto de gastos. Então, o que se tem feito hoje é ampliar o teto de gastos, é elevar o teto de gastos, e muito provavelmente nós viveremos ainda outras mudanças no teto de gastos no próximo período, no futuro recente. Isso, 20 anos, tem uma possibilidade de renovação, que já se quer antecipar a renovação, enfim, tem uma série de questões relacionadas a isso. Com isso, quero dizer que a nossa Constituição estabelece uma série de limitações, imposições materiais e que engessam o orçamento em alguma medida. O orçamento de 2022, ele tem como gastos obrigatórios 93% da sua despesa prevista. Ou seja, a parte discricionária a ser aprovada pelo parlamento e proposta pelo governo é 7% do orçamento. 93% está comprometido com gastos desses, dos mais diversos, limitações estas as mais diversas, previstas na Constituição ou em leis. Mas eu quero ir além disso. Além de falar que várias dessas despesas não são reversíveis, me parece que é importante perceber que a estrutura orçamentária brasileira ela tem uma complexidade muito maior que acaba por afetar também a lei orçamentária. Quero dizer com isso algo muito simples. A legislação orçamentária no Brasil, e União, estados e municípios legislam sobre orçamento, porque aprovam o seu orçamento. Todos eles estão sujeitos a uma legislação de normas gerais em matéria de direito financeiro. E essa legislação de normas gerais em matéria de direito financeiro, que hoje representa, ou essa legislação é elaborada, foi aprovada pela Lei 4320 de 64, que ainda se encontra em vigor, e mais recentemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Ambas são leis de caráter reforçado, né? São leis complementares no Brasil. E, obviamente, se impõe, além da Constituição, se impõe a lei orçamentária. Então, há limites materiais na Constituição, há limites materiais nas leis complementares que se aplicam ao orçamento. Mas não é tudo. O sistema legislativo de legislação orçamentária no Brasil tem 3 leis básicas. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. São 3 leis básicas. Uma tem ascendência sobre a outra. O Plano Plurianual é aprovado, estabelece metas para a administração pública em relação a despesas que valem 4 anos. Ele é aprovado no primeiro ano do governo e termina no primeiro ano do governo seguinte. Depois nós temos a lei orçamentária, isso tudo previsto na Constituição. Esse modelo, esse desenho legislativo, é todo ele previsto na Constituição. A lei de diretrizes orçamentárias prevê também metas, diretrizes e, sobretudo, orientações à elaboração da lei orçamentária. Então, todo ano, no primeiro semestre, o chefe executivo encaminha o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
que aprova orientações para a elaboração do orçamento, que vai ser feito pelo chefe do Executivo no segundo semestre do ano. Não preciso dizer que orientações ao orçamento se sugere a ideia de ascendência, de predomínio, de prevalência da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre a lei orçamentária. Com isso, quero dizer que, nessa perspectiva, a lei orçamentária deve observar todos os limites constitucionais, formais e materiais que eu mencionei, deve observar as leis complementares que estabelecem normas gerais de direito financeiro, deve observar o plano plurianual, deve observar a lei de diretrizes orçamentárias também, que é elaborada anualmente. Curiosamente, plano plurianual, LDO e lei orçamentária são leis ordinárias de mesma hierarquia. Eu confesso, eu não conheço contencioso judicial em que se discute que a lei orçamentária violou o plano plurianual, que a lei orçamentária violou a LDO. Eu nunca vi isso. Talvez alguém tenha tido esse tipo de experiência, de ter ao menos visto um caso desse tipo. Eu nunca vi, mas é desse modo. E essas observâncias, essas conexões, são, na verdade, quem faz o controle disso são os dois poderes em disputa. É o Executivo, com a sua burocracia técnica, altamente especializada, e o Legislativo, com o apoio do Tribunal de Contas, no caso da União, porque no Brasil o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, apesar de se chamar tribunal. É um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Logo, então, nós temos uma situação, eu confesso, nunca vi discussão sobre isso. Eu sequer vi, e vou voltar a isso no final, litígio judicial em que se discute a violação da lei orçamentária. Nunca vi. Raríssimo. Porque determinada ação do Executivo, determinada execução orçamentária foi em descompasso, foi realizada em descompasso, em divergência com o disposto na lei orçamentária. Muito bem. Tudo isso para dizer que a nossa lei orçamentária, ela se localiza no âmbito do sistema jurídico brasileiro num espaço muito estreito, porque tem que respeitar a Constituição, com esses diversos limites materiais que eu mencionei, as leis complementares de normas gerais, o plano plurianual, a LDO, o que resta de deliberação, de espaço de decisão política na elaboração do orçamento é algo estreitíssimo, exíguo, mas tem mais. Porque o Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos anos recentes, tem se valido de decisões para impor obrigações ao orçamento. Então, eu vou dar dois casos bastante recentes. O primeiro caso é o caso do censo. No Brasil, há uma lei que disciplina o censo, né, que faz a pesquisa sobre os brasileiros para ter informações sobre a população. A lei que rege o censo determina que ele deve ser realizado de 10 em 10 anos, ele é decenal. E o IBGE deve realizá-lo de 10 em 10 anos. O último foi em 2010. Chegou 2020. Precisava ser realizado o censo. O governo tentou, por conta da pandemia, das políticas de isolamento social, de distanciamento social, o governo tentou, via medida provisória, fazer um censo telefônico, por telefone. Acho que o professor Amaral atuou nesse caso, no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a medida provisória que estabelecia o censo, que viabilizava o censo telefônico, pedindo que as empresas de telefonia fornecessem os dados para o IBGE poder pesquisar à distância. Foi declarado inconstitucional. Aí depois, o que aconteceu no passo seguinte foi uma ação ordinária no Supremo Tribunal Federal de um estado da federação, o estado do Maranhão, contra a União, dizendo que a União tinha obrigação de realizar o censo. Só que não havia, primeiro, como realizar, por conta do distanciamento, não havia, e em 2021 não havia sequer previsão orçamentária. Não tinha como fazer telefone, política de isolamento social, lei orçamentária aprovada em 2020 para o ano de 2021, não previu
recursos para a realização do censo. E o Supremo Tribunal Federal, então, impõe que na aprovação da lei orçamentária do ano 2021 para o ano de 2022 fosse obrigatória a reserva de recursos para a realização do censo. Impôs a decisão ao parlamento. O parlamento não tem mais direito de decidir não dar recursos, não definir recursos para a realização do censo. Está obrigado. O segundo caso que me chama a atenção é o caso da renda básica de cidadania. Renda básica de cidadania foi uma lei aprovada em 2004, de autoria do ex-senador, eu acho que hoje deputado estadual, Eduardo Suplicy. Tem livros publicados sobre isso, enfim, fala muito sobre esse assunto, foi aprovado. Mas por acaso, nesse período eu trabalhava no parlamento, acho que o professor Levi também trabalhava no parlamento. E o que se fez? De maneira a aprovar e dar alguma satisfação para o senador Suplicy, se retirou os elementos de concretude desse benefício social. Então, se retirou o valor, o modo de correção, se retirou uma série de elementos que davam concretude a esse benefício e, portanto, que impediam a lei de ser aplicada sem a regulamentação necessária, sem a regulamentação demandada pela lei. Foi aprovada, sancionada a lei e nunca houve a regulamentação. Nunca veio a regulamentação, portanto, era um benefício fantasma, que pairava, mas nunca foi aplicado. Houve um mandado de injunção 7.300, para solicitar a regulamentação da renda básica de cidadania. E o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem, dizendo que havia aqui uma omissão, e essa omissão, inclusive, se projetava sobre a falta de atualização dos valores do Bolsa Família, que é um outro benefício do estilo renda básica de cidadania, e determinou o Executivo para regulamentar e colocar no orçamento os recursos para um e atualização do outro. Com isso, quero simplesmente dizer que, além de todas as demandas constitucionalmente previstas, todas as demandas que decorrem das normas gerais de direito financeiro, mais aquelas do PPA e da LDO, ainda as do Supremo Tribunal Federal. Já vou concluir, professor Carlos Blanco, com uma observação final. Com isso, quero dizer que eu tenho muitas dúvidas sobre a natureza jurídica no Brasil da lei orçamentária. O Supremo Tribunal Federal, nos primeiros 15 anos da vigência da Constituição de 88, sequer admitia a ação direta de inconstitucionalidade contra a legislação orçamentária. Dizia que era lei de efeito concreto e que lei é norma geral e abstrata. A gente já discutiu isso algumas vezes nesses 2 dias de curso. E dizendo que essa lei não era norma geral e abstrata. E que, portanto, não admitia, não era admissível, não conhecia de ação direta de inconstitucionalidade, da proposição de uma controvérsia constitucional em nível de controle abstrato, de maneira a avaliar a constitucionalidade de uma lei que tem uma série de dificuldades de compreensão. E eu vou passar a esse segundo tópico agora, rapidamente. O que eu quero dizer é, primeiro, existe um estreitamento excessivo da deliberação política em matéria orçamentária, sobretudo no que diz respeito à lei orçamentária. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a lei orçamentária tem um processo de elaboração próprio que distinto de todas as demais leis ordinárias. A lei orçamentária, o PPA e a LDO, têm um processo próprio de deliberação, de proposição de emendas, tem uma comissão própria, a Comissão de Orçamento, que examina, são os únicos projetos de lei ordinária que são votados em sessão conjunta do Congresso Nacional. O resto todo segue o sistema bicameral típico, né? Vai para uma casa, depois se tramita para outra, se precisar retorna. No caso da legislação orçamentária, isso não acontece assim. Mais que isso, a lei orçamentária tem um formato muito singular. A lei orçamentária é estruturada com poucos artigos. A lei orçamentária é basicamente tabelas, rubricas, valores,
é muito difícil para o jurista não habituado com esse ambiente muito restrito, ao menos no caso do formato brasileiro, de compreender. Eu recordo certa vez, eu e o professor Levi trabalhávamos ainda na presidência da República, numa discussão sobre se era possível, numa das tabelas da lei orçamentária, vetar uma das linhas das tabelas. Havia uma demanda por vetar. Só que a Constituição estabelece que o veto só pode ser em artigo, alínea, parágrafo ou inciso. A Constituição brasileira estabelece isso. Só que não se queria vetar nada disso, queria vetar uma linha da tabela, que não é, obviamente, nenhum desses elementos de articulação normativa. Vetar uma rubrica orçamentária. Como faz para vetar uma rubrica? Pode vetar uma rubrica orçamentária? Se só pode vetar artigo, alínea, parágrafo, inciso? Porque não tem um formato totalmente diferente. É um mundo à parte. Eu comentava com o professor Levi, no parlamento, tem as equipes que assessoram os partidos políticos, tem a equipe de técnica legislativa e tem a equipe de orçamento. O pessoal que trabalha com orçamento trabalha com o processo legislativo orçamentário. Não é o pessoal que trabalha com técnica legislativa. Com isso, eu teria, enfim, vários elementos a agregar, mas o último que eu gostaria de agregar é o pouco uso em âmbito judicial. Não se vê praticamente argumentação, alegações de violação de PPA, de LDO, muito menos de lei orçamentária anual. De que instrumento nós estamos falando? O máximo, o que eu sinto em alguma medida é que nós estamos rumo a um ato legislativo estritamente vinculado, quase como um ato administrativo vinculado. De tamanhos dos limites, tamanhas as restrições que a legislação, que a Constituição impõe sobre o orçamento, a ponto de 93% do orçamento ser preenchido por despesas obrigatórias. Eram essas as minhas observações. Eu agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição.